Primeira, né? Primeira Batista Casimiro de Abreu. Ele vai trazer a palavra do Senhor ao nosso coração. Fica à vontade, meu irmão. Bom dia, queridos. Prazer poder estar aqui novamente com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus nesse domingo. Tema proposto para esse ano na igreja é um tema muito relevante, um tema muito atual, né? Quando vai falar de avançando na consolidação, na unidade e na comunhão. Sempre digo que a igreja ela precisa ser relevante, né, na sociedade onde ela está inserida. Não faria sentido a PIB de Rio Bonito estar aqui se não fosse uma igreja que fosse relevante para a sociedade, para a cidade de Rio Bonito, para todos aqueles que por aqui passam, para todos aqueles que aqui chegam. E nós, como igreja, como representantes dessa igreja, como representantes, né, como embaixadores de Cristo aqui na terra, precisamos então estar fazendo essa diferença. Precisamos então estar mostrando a diferença. Precisamos então estar mostrando o que é ser igreja. Qual a diferença de ser igreja? E nós temos por muitas vezes pecado nisso, quando nós temos agido da mesma forma com que o mundo age, né? Apenas com uma motivação diferente. Então nós somos por muitas vezes atacados pelo mundo e aí nós retribuímos atacando o mundo, quando na verdade nós deveríamos mostrar a diferença, deveríamos mostrar o que é ser igreja, para que aí sim então nós possamos pensar em avançar na consolidação, na unidade e na comunhão. Porque a missão desses que não conhecem a Cristo, a função desses, é de fato atacar a gente, é de fato atacar a Cristo. A igreja de Cristo não pode ser uma igreja que vai ser bem vista por quem não conhece a Cristo. Porque nós pensamos diferente, nós precisamos agir diferente, nós precisamos ser diferentes. E não porque somos melhores, porque nós também somos pecadores, fomos afastados da glória de Deus pelo pecado. Mas a nossa diferença está no fato de conhecermos um Cristo que morreu na cruz para nos salvar e nos libertar do pecado. E aí quando nós entendemos isso então, quando nós entendemos que a graça de ser diferente não vem de nós, mas vem de Cristo, nós começamos a poder pensar novamente em avançar. E aí quando a gente pensa em avançar, né, quando a gente vai pensar numa guerra, quando vamos pensar em exército, e nós enfrentamos essa guerra, né, a guerra da carne contra o espírito, e aí quando nós vamos pensar em avançar no exército, o que seria avançar? É conquistar. Um exército que avança é um exército que vai conquistando, né, vai conquistando territórios. A gente vê muito isso com o povo de Deus na Bíblia, quando eles vão avançando e conquistando terras. E aí quando a gente pensa em hoje em dia, como igreja, avançar significa avançar e conquistar almas, né? Nós fomos chamados para conquistar almas, para sermos pescadores de almas, para levar, né? E a nossa arma é a palavra de Deus. E nós fomos chamados para ser esse exército que leva a palavra de Deus, que consegue avançar, que consegue mostrar a diferença, que consegue ser diferente, né? E embora pareça um pouco repetitivo, para que nós possamos então mostrar a diferença, nós precisamos ser diferentes. E não sermos mais do mesmo, e não sermos iguais, e não agirmos como quem não conhece a Cristo age. A palavra de Deus ela precisa entrar na nossa vida, ela precisa fazer diferença. Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Mas para que isso aconteça na minha vida, eu preciso crer nisso. Eu preciso deixar que essa palavra ela entre na minha vida e que essa palavra ela me transforme, que essa palavra ela me cure, que essa palavra ela me restaure, para que eu possa então, como um cálice, transbordar do amor de Deus. Um cálice ele não transborda se ele estiver vazio. E da mesma forma é com a palavra de Deus, é com o amor de Deus. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E para que assim então, como um cálice que está cheio e transborda, nós possamos transbordar desse amor. E aí na palavra então agora da manhã, eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Romanos 12. E essa passagem ela fala muito do que é ser então diferente, de como conquistar, de como avançar
na consolidação, na unidade e na comunhão. E aí nós vamos ler alguns versículos separados, né? E aí o primeiro versículo então é o versículo 2 de Romanos 12. E aí vai dizer assim na minha versão, que é a NVI: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E aí vou parar por aqui. E aí não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí, como já tem falado aqui agora desde o início da palavra, não se amoldar ao padrão desse mundo significa então ser diferente, né? A água, por exemplo, quando a gente coloca ela numa forma para fazer um gelo, ela vai se amoldar ao padrão da forma. Então, se a gente botar ela numa forma redonda, o gelo vai ser redondo, quadrado, ele vai ser quadrado, e assim por diante. Mas nós não podemos ser dessa forma, porque nós vivemos no mundo. Nós não vivemos dentro de uma bolha onde a igreja está inserida. Não, a igreja ela está inserida no mundo, até porque ela precisa ser relevante justamente neste mundo. Então a Bíblia vai falar assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas muitas vezes a gente foca nessa parte do versículo, né, e a gente esquece do que é não se amoldar a esse mundo. Então a gente muitas vezes coloca isso como tema de congresso, né? Eu tenho uma banda já há 16 anos, e a gente tocou muito em congressos jovens e de adolescentes, né, que tinha esse tema. Romanos 12, 12 era o tema: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou na contramão do mundo. Mas a gente muitas vezes não continua lendo o capítulo para ver então o que é não se amoldar a este mundo. E a gente acha que simplesmente não se amoldar a este mundo é rebater todo aquele que vem contra a igreja, é rebater todo aquele que vem falar contra a igreja, quando na verdade não. Deus não precisa da gente para defender Ele. Deus não precisa de mim para defender Ele. A igreja não precisa de mim para defender ela. Às vezes a gente acha que precisa, e a gente se coloca num lugar que na verdade não é nosso, porque a Bíblia vai falar que o advogado é Jesus Cristo. Eu não sou advogado da igreja, eu não sou advogado de Deus, eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Então a minha função não é defender Deus, a minha função é mostrar o que é ter Deus na minha vida. Essa é a nossa função como servo do Senhor, essa é a nossa função como cristão, essa é a nossa função como uma igreja que quer avançar. E aí o verso 4 vai dizer assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Então, assim como o nosso corpo, onde cada um tem uma função, nós, como corpo de Cristo, onde a cabeça é Cristo, cada um também tem a sua função. E aí nós conseguimos então, e nós precisamos então ser uma unidade, né? Avançando na consolidação, na unidade. Então nós precisamos ser um só corpo. E esse corpo, ele é guiado pela cabeça. Quem guia o nosso corpo é a nossa cabeça. Então todos nós precisamos estar focados, precisamos estar ligados na cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Quando um de nós está doente, todo o corpo precisa sentir. Uma igreja que avança em unidade é uma igreja onde um membro doente afeta todos os outros. Eu não posso ver o meu irmão doente e aquilo não me tocar, aquilo não me atingir, aquilo não fazer doer na minha vida. Porque se um dedinho meu está doendo, todo o corpo sente. Todo o corpo sente. E por que eu vou ver o meu irmão do lado ferido e aquilo não vai me fazer sentir? Como que eu vou ver um irmão meu sofrendo e aquilo não vai me fazer sentir? E eu vou dizer que vou avançar em unidade dessa forma? Qual unidade tem nessa situação? Queridos, um irmão nosso ferido não pode ser motivo de apontamento, mas precisa ser motivo de oração. Vou repetir: um irmão meu ferido não pode ser motivo de apontamento, mas precisa ser motivo de oração. E muitas vezes, né, eu não sei, acho que aqui não acontece muitas vezes lá na PIB de Casimiro. Mas muitas vezes a gente vê aquele irmão que a gente viu que cometeu aquele deslize, e a gente vê o irmão na hora da ceia, e a gente pensa assim: ué, mas fulano estava ontem estava fazendo e hoje está tomando a ceia? Mas você chegou para aquele irmão e perguntou o que estava acontecendo na vida dele? Antes de apontar,
que ele estava ali tomando a ceia? E mais, quem somos nós para julgar quem pode ou não pode tomar a ceia do Senhor? Essa é uma questão da pessoa com Deus. Até porque se for para ela ser punida, se for para ela ser julgada, se for para ela sofrer consequências, isso não tem nada a ver com a minha vida, no sentido de eu ter a ação de fazer. Mas eu preciso estar junto com ela sofrendo. Eu preciso chegar para o meu irmão e perguntar: o irmão está precisando de ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para orar com você. Eu estou aqui para nós voltarmos juntos a trilhar o caminho que é do Senhor, porque você faz parte do corpo. Você faz parte da unidade. Se você estiver no caminho errado, o corpo todo vai sofrer, porque você faz parte do corpo. Assim como um corpo tem muitos membros, também é a igreja de Cristo com muitos membros, onde cada um de nós somos um membro do mesmo corpo. E aí não existe grau de importância, porque o mais importante é a cabeça, mas a cabeça é Cristo. Eu não sou a cabeça do corpo, o pastor não é a cabeça do corpo, o líder de ministério não é a cabeça do corpo, mas a cabeça é Cristo Jesus. E aí é ela que é a mais importante. Abaixo dela, todos têm o mesmo grau de importância. Todos têm o mesmo grau de importância. Ou alguém de nós acha que uma parte do nosso corpo não é importante, a ponto de querer descartá-la porque não faz sentido ter, não preciso ter. Todos nós precisamos andar e viver em unidade. Verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. E aí quando eu vejo essa parte dessa passagem do capítulo 12, eu vou ver novamente que cada um tem o seu grau de importância, né? Que cada um tem a sua função. E que nós não precisamos ficar apontando o que o outro está fazendo ou o que o outro está deixando de fazer, quando na verdade precisamos cuidar daquilo que é nossa parte fazer. E a palavra de Deus vai dizer que nós precisamos fazer tudo com excelência, porque muitas vezes, né, a gente pensa assim: não, mas é para Deus, vai chegar lá. Na verdade não, a fala é diferente. Muitas vezes a gente lá ensaiando o ministério de louvor, né, até brincadeira: não, fica tranquilo que na hora sai. Não pode ser assim, porque é para Deus. E a gente muitas vezes usa isso para justificar. Não, é para Deus, vai funcionar. Não é assim, queridos. Não pode ser assim. Muito contrário, se é para Deus tem que ser com excelência. Então se eu sou o tecladista da equipe, eu tenho que tirar a música em casa para chegar no ensaio, a gente juntar e fazer certo. Não é chegar e pensar que na hora vai sair porque é de Deus. E a galera do louvor deu um sorrisinho lá agora, né? Mas eu sei que não acontece só aqui não. Né? Mas precisa ser com excelência. Se eu sou um ministro de oração, eu preciso orar com excelência. Não é chegar aquela oração repetida todas as vezes para dizer que eu orei. Ah não, hoje eu vou orar só para dizer que eu orei, né? Porque amanhã eu me justifico dizendo: eu estava cansado, mas pelo menos eu orei. Não. Precisa ser com excelência. Se o seu dom é servir, sirva. E Deus, Ele é tão bondoso com a gente, Deus, Ele é tão generoso com a gente, Ele nos conhece tanto, que Ele não complica. Deus, Ele não complica, quem complica é a gente. Já pararam para pensar nisso? A gente às vezes sabe qual é o nosso dom, mas a gente quer inventar um monte de coisa diferente. Quando na verdade Deus está falando assim para a gente: ó, se o seu dom é servir, sirva. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é profetizar, use na proporção da sua fé. Se é dar ânimo, faça. Faça. E todos nós temos dons, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Dentro da igreja do Senhor tem todos os dons que é necessário que a igreja use. Se você não descobriu o seu ainda, ore e peça a Deus que te mostre, porque Ele vai mostrar, porque quem está dizendo não sou eu, é a palavra dEle. Um dom, né, é comum a todos, e de fazer discípulos de todas as nações.
E aí quando a gente pega o original dessa palavra, o id, né, vai dizer assim, em indo, faça, ou seja, é durante a caminhada, nós estamos em constante movimento, né? O texto aqui no vídeo que passa antes do culto começar, diz ali, nós somos uma igreja em movimento, e nós precisamos ser uma igreja em movimento, e quando nós estamos em movimento, durante todo o movimento, nós precisamos fazer discípulos. Porque quando eu pego e penso só assim no ir de fazer discípulo, eu penso sempre no ir para algum lugar para fazer missões. Quando na verdade não. É indo, faça discípulos, ou seja, é a partir de onde eu estou. Na minha casa eu faço missões, na minha rua eu faço missões, no meu bairro eu faço missões. Se eu for para a África eu faço missões também. Eu não preciso estar indo exclusivamente para isso. A minha vida precisa ser uma vida de missão. A minha vida precisa ser uma vida que mostre Cristo Jesus fazendo a diferença nela, em toda e qualquer situação. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Que coisa terrível quando a pessoa está querendo dizer que tem misericórdia, mas parece que ela está sofrendo para fazer isso. Não, tem misericórdia, mas olha, aquilo parece, você vê na expressão dela que ela está parecendo com uma dor pior do que quem está sofrendo. Que coisa terrível. Porque se não é seu dom, não faça. Mais uma vez, Deus ele é tão bondoso, se não é seu dom, Ele não está pedindo para você fazer. Faz aquilo que é o seu dom. Então, se o seu dom é misericórdia, faça com alegria. Tenha alegria naquilo que você está fazendo. Porque ter uma função no corpo de Cristo não pode ser um peso para mim. Ter uma função no corpo de Cristo precisa ser para mim um privilégio. Ter uma função no corpo de Cristo para mim precisa ser um privilégio, não pode ser um peso. A palavra de Deus vai dizer que Deus levou sobre ele o fardo, Deus levou sobre ele o peso quando colocou sobre Jesus na cruz. Para a gente sobrou um fardo leve e um jugo suave. Então servir a Deus precisa ser um privilégio. E quando para mim é um privilégio, isso precisa ser representado na minha vida. Isso, as pessoas precisam olhar para mim e não mais ver o Alexandre. Elas precisam olhar para mim e elas veem Cristo através da minha vida. Porque essa sim é a nossa missão. E como as pessoas vão ver Cristo através da minha vida? Quando eu deixar que Ele faça a diferença na minha vida. Quando eu entender que eu preciso mostrar a diferença, independente de onde eu estou, independente de quem esteja me vendo, independente de qual seja a situação. Porque eu não faço para o outro, mas eu faço para e por Cristo Jesus. Verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. E aí começa a ficar um pouquinho mais difícil. Porque aí o amor ele precisa ser sincero. E a gente vai ver que um dos mandamentos, né, é ame ao seu próximo como a ti mesmo. E a gente muitas vezes quer ver esse amor como um amor sentimental, como aquele amor que nós latinos-americanos temos, né? Um amor muito sentimental, e na verdade não, porque o amor que Deus manda a gente ter é um amor como mandamento e não como um sentimento. Porque se eu levar como um amor de sentimento, como que eu vou amar aquele que me faz mal? Como que eu vou amar aquele que faz mal à minha família? Mas o amor ele precisa ser um amor como mandamento. E o amor como mandamento ele é um amor que gera ação, ainda que a ação seja mostrar a diferença através da minha vida. E aí ele precisa ser um amor sincero, porque tudo aquilo que vem de Deus é sincero, tudo aquilo que vem de Deus é verdadeiro, tudo aquilo que vem de Deus não é mentiroso. E se eu represento o amor de Deus, eu preciso representar a mesma verdade que vem de Deus através do amor na minha vida. Odeiem aquilo que é mal, apeguem-se a que é bom. E aí o verso 10 vai dizer assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nossa Senhora, misericórdia. Misericórdia. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quando a gente vive um tempo em que cada vez mais a gente quer mostrar as nossas honras. A gente muitas vezes cria as nossas redes sociais só para mostrar aquilo que está bom. Ah, não, hoje eu fui promovido na empresa, eu vou postar. Se eu fui demitido, eu sumo da rede social. Às vezes eu troco até minha fotinho por uma foto toda preta.
E aí eu vejo a palavra de Deus dizendo que para eu ser diferente do mundo, eu preciso preferir dar honra ao outro do que a mim mesmo. Já viram como que é ruim, às vezes, quando a gente vai lá, a gente trabalha, a gente faz pra caramba, e aí o pastor vai citar o nome daqueles que ele está agradecendo, e ele esquece de citar o seu nome. Porque ele citou 50 nomes, ele esqueceu do seu. E aí você pensa assim, na próxima vez também eu não vou ajudar. Porque eu fiz tanta coisa, mas ele não falou meu nome. Fulaninho apareceu aqui no último dia, foi o primeiro nome que ele falou. Queridos, você fez para ter honra ou para agradar o coração de Deus? Mostrar a diferença não é muito fácil. Ser diferente não é muito fácil. Mas também não é impossível, porque é a ordem de Deus, é mandamento de Deus, e Deus não me mandaria fazer nada que fosse impossível, porque Ele me conhece, foi Ele quem me criou. Ele me esculpiu com as próprias mãos, Ele soprou o fôlego de vida nas minhas narinas. Ele me conhece mais do que eu mesmo. Então, se Ele fala que eu preciso preferir dar honra ao outro mais do que a mim mesmo, é porque eu posso fazer isso, é porque eu devo fazer isso. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. E quando a gente vê assim, alegrem-se na esperança, eu penso assim, mas é fácil. Porque esperança me remete a uma coisa boa. Então, alegrem-se na esperança parece fácil. Mas já pararam para pensar que esperança não é algo bom, mas é algo que você espera que vá ficar bom? Normalmente você tem esperança quando você está numa situação ruim. Eu estou doente, eu tenho esperança que eu vou ficar bom. E eu preciso me alegrar nessa esperança. E é por isso que a Bíblia fala para a gente que nós devemos nos alegrar em qualquer situação. Porque nós precisamos nos alegrar na esperança. Então, se eu estiver num leito de hospital e eu tiver a esperança em Cristo de que eu vou ser curado, eu preciso me alegrar nessa esperança. Se eu tiver a esperança que se eu não for curado e dali eu for para a glória e eu vou para a glória, eu preciso ter esperança nisso. E se eu tenho esperança, eu preciso estar alegre nessa esperança. Ou seja, nós precisamos estar alegres em qualquer situação. Porque nós precisamos nos alegrar na esperança. Sejam pacientes na tribulação. E é difícil. Porque parece que quando a gente está na tribulação, tudo contribui para atribular mais ainda. Você está ali com aquele negócio te perturbando, tá? E aí vem um enviado do demônio e começa a te perturbar mais ainda. E aí você tem que ficar ali paciente. E o negócio já está ruim. Aí você chega no serviço, seu patrão resolve te brigar com você por uma coisa que nem foi você que fez. E você continua firme ali. Porque nós precisamos estar pacientes na tribulação. Porque estar paciente na tribulação é mostrar a diferença do que é ter Cristo Jesus na minha vida. Porque estar paciente numa situação boa é muito tranquilo. Qualquer um faz, não precisa de Cristo para isso. Mas estar paciente na tribulação, só com Cristo Jesus na nossa vida. Só com Cristo Jesus na nossa vida. Para eu entender que assim, eu estou bastante irado. Eu estou revoltado. Mas eu confio em Cristo Jesus como Senhor da minha vida. E todas as coisas estão nas mãos dEle. E nada vai acontecer sem a permissão dEle. Então eu preciso estar paciente. É difícil? Pra caramba. Eu acho que eu preciso ler esse texto todo dia para tentar fazer. Mas nós precisamos tentar. Porque nós precisamos avançar na consolidação, na unidade e na comunhão, para mostrar que somos uma igreja de Cristo Jesus aqui na terra, uma igreja que é diferente porque faz a diferença. Perseverem na oração. A oração ela precisa ser constante na nossa vida. É claro que nós temos momentos de campanha de oração, nós temos um momento em que a gente para orar por um irmão que está necessitado, nós temos momentos de oração. Mas a nossa vida de oração ela não pode ser uma vida de momentos. Nós precisamos viver em constante oração. Nós precisamos orar, orar, orar e orar. Orar sem cessar.
Em todo tempo nós precisamos estar orando. Nós oramos para pedir, nós oramos para agradecer, nós oramos para orarmos mais ainda. E quanto mais a gente ora, mais vontade a gente tem de orar. Não sei se já aconteceu com vocês, mas quanto mais a gente ora, mais vontade a gente tem de orar. Agora, passa um dia sem orar, deixa para o próximo. No próximo você deixa para o próximo. Fala assim, mas eu estou cansado, eu vou orar depois pelos 2 dias. Em pouco tempo você vai ter parado de orar. Porque lidar com Deus é lidar com um Deus que é vivo. É lidar com um Deus que é um Deus de relacionamento. E não é assim com o seu amigo também? Se você tiver com um amigo seu, você se fala todo dia, vocês vão lá e aí vocês sentem falta. Mas se você deixa um dia sem falar, 2 dias sem falar, 3 dias, daqui a pouco você vai falar, rapaz, tem mais de mês que eu não falo com fulano. Porque é relacionamento. Deus nos criou como seres também de relacionamento. Então, perseverantes na oração. Verso 14. E aí esse eu confesso que para mim é o que mais me pega. Esse eu confesso que para mim é aquele que parece que Deus está sendo aquele pai da correção mesmo, que dá aquele tapa, sabe, de correção. Que ele vai falar assim no verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. E aí complica, e aí pega. Porque ele ainda vai enfatizar, ele vai dizer, abençoem aqueles que o perseguem. E aí você pensa, não, Deus está entendido errado. Mas ele frisa, abençoem e não amaldiçoem. Como é difícil abençoar quem persegue a gente. Como é difícil abençoar quem persegue a gente. Mas como é necessário abençoar quem persegue a gente. Porque quem persegue a igreja é quem não tem Cristo no coração. Quem persegue a igreja é quem serve a Satanás. Quem persegue a igreja não conhece o que é ter Cristo na sua vida. E muitas vezes no impulso, assim como eu falei na introdução, a gente vai e rebate quem está perseguindo a gente. A gente vai e cria vários argumentos para rebater. Quando na verdade é assim, mas vocês não prestam, vocês dão dízimo para encher bolso de pastor, vocês falam e não fazem, vocês fazem isso e aquilo. A gente deveria responder assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estarei orando pela sua vida. É fácil? Não. É impossível? Também não. Porque foi Deus que mandou a gente fazer. E olha, eu tive que me controlar muito para começar a tentar fazer isso. Porque eu era daqueles que via um textozinho falando mal da igreja no Facebook, eu queria entrar embaixo respondendo, eu não sabia nem quem era a pessoa que estava falando. Mas eu inflava o peito e falava, não, falar da minha igreja não. Falar do meu pastor, nem pensar, não vai mesmo. Qual a diferença eu fiz na vida dessa pessoa? Nenhuma. Já viram quando você vê um bolo de pessoas discutindo? E aí todo mundo está discutindo. Quem ali está fazendo diferente? Ninguém. Aí você vê umzinho assim, gente, fica calmo, não é assim que faz, não é assim que resolve. Quem está tentando fazer a diferença? Esse umzinho que está tentando acalmar a situação. Que está fazendo diferente do que todo mundo está fazendo. Esse umzinho precisa ser a igreja de Cristo. Alexandre, mas eles estão falando que a PIB de Rio Bonito só fala e não faz. Amém, Deus abençoe. Você, PIB de Rio Bonito, você acha que sua igreja só fala e não faz? Não. Você está fazendo por ele? Não. Você está fazendo por Cristo. Porque olha só, por nós mesmos, por Alexandre, eu responderia. Porque eu quero rebater, eu quero mostrar que eu estou certo. Eu quero mostrar que eu sei mais. Mas foi isso que Deus pediu para eu fazer? Não. Deus pediu para eu ser diferente. Deus pediu para eu abençoar aquele que está me perseguindo. Então, se ele me persegue, eu tenho que abençoar. Se ele me persegue, eu digo, Deus te abençoe. Se ele me persegue, eu digo, vou estar orando pela sua vida.
E aí quando nós fazemos isso, aí sim nós fazemos a diferença. Porque se for para essa pessoa aceitar a Cristo através da minha vida, não vai ser discutindo com ela, mas vai ser orando pela vida dela, vai ser pedindo que Deus abençoe ela, vai ser fazendo a diferença na vida dela. Porque eu não sei o que essa pessoa passou, não sei quais são as experiências dessa pessoa. Às vezes ela teve uma experiência muito ruim com alguma igreja. E ainda que não tivesse tido, a minha função novamente é abençoar aquele que me persegue. Verso 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o correto aos olhos de todos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Fizeram mal, retribua com bem. Fizeram mal, retribuam com bem. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Eu não preciso fazer o que é correto só aos olhos da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu marido, do meu pastor, do meu líder, do diácono da igreja. Não preciso fazer bom só o que é aos olhos deles, mas aos olhos de todos, independente de quem esteja perto. Até porque se ninguém estiver te vendo, Deus está te vendo. E a gente faz novamente, é por Deus, não é por nós mesmos. Então procure fazer o que é correto aos olhos de todos, independente de onde você esteja, independente da situação que você esteja, independente de com quem você esteja. Procure fazer o que é correto. Porque quando a gente erra, e a gente já é cristão, já perceberam que não falam assim, Alexandre errou, mas fala, Alexandre lá da PIB de Casimiro errou. Ué, mas Alexandre não canta no louvor? Como é que ele ontem estava fazendo o que ele estava fazendo? Ué, ele estava pregando domingo de manhã e domingo de tarde, estava ali fazendo errado? Porque agora nós não representamos mais a nós mesmos, mas nós representamos a Cristo. E isso precisa fazer a diferença. Eu preciso procurar fazer o que é correto, porque eu sou cristão, porque eu represento a igreja de Cristo e porque eu represento Cristo Jesus. Se eu vou dizer que as pessoas precisam olhar para mim e ver Cristo, como que eu vou fazer o que Cristo não faria? Eu preciso em todo momento pensar o que Cristo faria em meu lugar. Tem inclusive um livro que fala sobre isso. Em seus passos, o que Jesus faria. E em meus passos, o que Jesus faria? Quando as pessoas olham para mim na rua, elas estão vendo Cristo Jesus? A minha igreja vai conseguir avançar em consolidação, em unidade, em comunhão, da forma com que eu estou agindo? Eu estou levando a minha igreja a avançar? Eu estou sendo uma igreja que avança? Verso 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Verso 20. Se o inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E aí, muitas vezes, se fosse a gente, meu inimigo está com fome, é a hora de acabar com ele. Meu inimigo está com sede, rapaz, ele está fraco. É agora que eu vou ganhar essa guerra. Mas a guerra para Deus não se ganha matando o nosso inimigo. A guerra para Deus se ganha pregando para o nosso inimigo. A guerra para Deus se ganha conquistando o nosso inimigo. Assim se ganha a guerra. Assim uma igreja vence a guerra. E aí quando a gente pensa assim, sabe aquele papo de que bandido bom é bandido morto? Não cola para a igreja. Porque bandido bom é bandido que se converte, aceita Jesus e deixa de ser bandido. Sofre as consequências aqui na terra sim, porque se errou tem que pagar.
Se cometer um crime, tem que ficar preso para pagar pelo crime. Isso aí é independente. Mas isso também não tem a ver comigo. Eu não sou juiz, eu não sou policial para prender, eu não sou juiz para julgar, eu não sou nem júri popular para votar. Pelo menos nunca fui chamado para isso. E espero em Deus que não seja. Mas bandido bom é bandido que se converte, aceita Jesus e deixa de ser bandido. Porque é assim que uma igreja vence a guerra. A igreja vence a guerra, a igreja avança com os joelhos no chão, orando pela vida de quem não conhece a Cristo, abençoando aqueles que perseguem a igreja, dando de comer a quem tem fome, dando de beber a quem tem sede, segurando a mão do meu irmão que está ferido e falando: vem comigo, porque a sua ferida é a minha ferida também, e 2 para curar é melhor do que 1. Vem que eu vou te ajudar, você não está sozinho. Você errou? Beleza, vamos orar juntos, vamos se arrepender pelo seu erro. Você conhece um Cristo Jesus que morreu na cruz pelo meu erro e pelo seu erro também. Juntos somos mais fortes, juntos somos igreja. Não se faz igreja sozinho. Juntos somos igreja, na consolidação, na unidade e na comunhão. E aí eu encerro com o verso 21, que vai dizer assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uma igreja que avança é uma igreja que não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então não é eu ficar satisfeito, não é eu ficar acomodado com o mal, não é eu dizer assim: não vou fazer nada porque as pessoas estão fazendo contra a igreja. Não, eu vou fazer sim. Se as pessoas fazem o mal contra a igreja vai responder fazendo bem. Se as pessoas perseguem a igreja vai responder abençoando. Se as pessoas atacam a igreja vai responder amando. Se as pessoas não conseguem ver Cristo, a igreja vai responder representando Cristo Jesus aqui na terra. Então você quer ser uma igreja que avança? Seja uma igreja que ore. Quer ser uma igreja que avança? Seja uma igreja que abençoa. Quer ser uma igreja que avança? Seja uma igreja que cuidem uns dos outros. Olha para o irmão que está do seu lado e vê se ele está ferido, pega na mão dele e segue junto com ele. Antes de apontar o erro, ajude ele a sair do erro. Se ele está caído, estende a mão para ele levantar. Se ele disser que não quer sua mão, ore pela vida dele. Porque é direito dele dizer que não quer. Ore pela vida dele, não desistam. Não desistam, porque Deus não desistiu de nós. Se tem alguém que errou com o outro, fomos nós que erramos com Cristo. Ele nos criou e nos deu um jardim lindo, com tudo aquilo que a gente precisava para viver. Nós pecamos. Ele nos tirou do jardim, mas Ele nos deu meios de sobrevivência. E a partir desse momento começou o plano de salvação. A partir desse momento começou o plano de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Jesus veio, morreu, e nós continuamos errando. Nós conhecemos a história. E nós continuamos errando. Mas Deus não desistiu da gente. Ele continua aqui para mim e para você. Se você estiver no erro, ore a Deus. Peça para que Ele restaure a sua vida, que Ele te cure, que Ele te transforme, que Ele te liberte. Volte a fazer parte dessa igreja que avança. Se você faz parte dessa igreja que avança, faz a diferença aonde você passar. No Antigo Testamento, Abraão, por onde ele passava, ele erguia um altar para dizer assim: por aqui passou um servo do Senhor. O altar hoje precisa ser a sua vida.
Onde você passar, as pessoas têm que dizer assim: aqui passou um servo do Senhor. Aqui passou alguém que fez a diferença. Aqui passou alguém que era diferente. Aqui passou alguém de uma igreja que avança na consolidação, na unidade, na comunhão. A PIB de Rio Bonito tem sido uma unidade? Se sim, amém. Continue agindo para que seja. Se não, o que falta para ser unidade? O que falta você fazer para a sua igreja ser uma unidade? O que falta você ser para a sua igreja ser uma igreja em unidade? O que falta você fazer para a sua igreja ser uma igreja que avança em comunhão? O que você não tem feito para que a sua igreja seja uma igreja de comunhão? O que você precisa mudar na sua vida? Tem uma música do Fruto Sagrado que ela vai dizer assim: se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. O que na verdade somos? É o nome dessa música do Fruto Sagrado. O que na verdade somos? Quem na verdade somos? Nós possamos estar entendendo o que de fato nós precisamos ser. O que de fato nós precisamos ser para ser uma igreja que avança na consolidação, na unidade e na comunhão. Que nós possamos a cada dia mais fazer a diferença onde nós passarmos. Que nós possamos entender que nós somos parte de um corpo que a cabeça é Cristo. E Cristo nunca vai nos levar para o caminho errado. Se nós vamos para o caminho errado, é porque nós não estamos ouvindo a cabeça desse corpo, que é Cristo Jesus. Amém, queridos?